19. Martial Arts System. Capítulo 73. Minha Vingança. Parte 6. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. O diretor cruzou os braços com raiva enquanto olhava para os delinquentes brigando. Ele até pensou que Ichiro e Lucas eram delinquentes porque não era a primeira vez que uma gangue rival tentava se vingar. Ele é o diretor do colégio de Ryu há 13 anos, e há uma grande briga de gangues quase todo ano. Mas os últimos anos foram os piores. Kuro, o chamado chefe dos delinquentes, é implacável, imprudente e não respeita os professores. Ele também ouviu que Kuro se juntará ao círculo interno do submundo, o que aumentará seu status em muito. Ele viu o rosto zombeteiro de Kuro enquanto olhava para ele, e isso o enfureceu, mas ele ainda era um diretor e não conseguia ficar bravo com seu aluno. Eu perguntei: o que está acontecendo aqui? Ele gritou com um tom autoritário. Kuro riu. Nada, apenas uma brincadeira amigável, certo? Ele virou a cabeça em direção ao homem mascarado. Ichiro não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o diretor. Ele podia ver claramente o ódio em seus olhos, direcionado a Kuro. Talvez isso funcionaria. Ichiro pensou. Ichiro endireitou as costas e agora parecia um verdadeiro cavalheiro. Com licença, você é o diretor deste ótimo estabelecimento. Ichiro disse com um sotaque britânico por algum motivo. O sistema permaneceu quieto. Todos olhavam para ele com olhares estranhos. Lucas deu uma palmada no rosto. O diretor levantou uma sobrancelha. Que p. Ele rapidamente balançou a cabeça e tossiu levemente. Sim, eu sou. Ichiro assentiu. Posso dizer que você tem um problema com roedores em seu belo estabelecimento. Ele disse e apontou furtivamente para a figura de Kuro. Mas todos viram claramente. Filho da puta. Os olhos de Kuro ficaram vermelhos instantaneamente. O diretor mordeu o lábio, tentando conter o riso. Lucas suspirou. Ele sentiu uma dor de cabeça chegando. Eu posso ser seu exterminador de roedores, disse Ichiro calmamente. O diretor pensou profundamente, mas então disse: essas pragas têm sido um problema há algum tempo. Quanto custa para tirar esses roedores deste estabelecimento? Todos olharam para ela em choque. Era como se eles estivessem realmente falando sobre ratos sem importância e não sobre seres humanos. Kuro cerrou os dentes e começou a emitir intenção assassina. Ichiro sorriu. De graça. O diretor sorriu e assentiu. Tudo bem, seja rápido. Essas pragas estão fazendo muito barulho há muito tempo, e eu ficaria satisfeito se você se livrasse desses barulhos rapidamente. Ele disse e se virou para começar a caminhar de volta para o prédio da faculdade. Ichiro fez uma reverência de cavalheiro. Lucas coçou a nuca. Como isso funcionou? Minha inteligência é alta demais para qualquer um entender. Ichiro disse presunçosamente. O sistema permaneceu quieto. O sistema é incrivelmente inteligente, mas nem mesmo o sistema entende como isso funciona. Bem, então, livrar-se desses roedores é nossa primeira tarefa, afinal, e é melhor não estragar tudo. Ichiro estreitou os olhos e disse. Lucas assentiu e encarou os 4 líderes marciais. Ichiro estava enfrentando 3 líderes marciais do pico muito irritados. Ele colocou a mão em uma posição semelhante à de uma lança, mas a modificou ligeiramente para que ninguém pudesse descobrir sua identidade. Em vez de sua mão estar perfeitamente reta, ela está muito inclinada. Mate-o. Kuro rugiu com raiva, e os 2 líderes marciais de pico entraram em ação. Eles abordaram Ichiro de 2 ângulos diferentes, mas isso não importava para ele. Ele esperou calmamente e abaixou um pouco sua postura. Os 2 líderes marciais do pico deram socos com intenção mortal. Esses socos são para matar uma pessoa. Finalmente, Ichiro fez sua jogada. Os 2 líderes marciais do pico não viram nada de errado, mas quando seus socos finalmente atingiram a figura de Ichiro, eles notaram que algo estava muito errado. Eles arregalaram os olhos e viram Ichiro desaparecendo de repente. Ichiro apareceu atrás dos 2, e sua mão em forma de lança estava encharcada de sangue, lança de ferro, aço sem corte. Os 2 líderes marciais do pico tropeçaram mais alguns metros até caírem de joelhos. Sangue escorria de seus pescoços,
Eles tentaram ansiosamente estancar a perda de sangue, mas foi inútil. Eles começaram a engasgar com o próprio sangue e olharam ao redor com desespero, mas seus batimentos cardíacos pararam. Kuro olhou com horror enquanto seus dois amigos morriam. Ichiro ainda parecia calmo, era como se ele tivesse feito isso 1000 vezes. E isso assustou Kuro ainda mais. Os líderes marciais que lutavam contra Lucas também viram a cena e ficaram genuinamente chocados. A distração deles deu tempo suficiente para Lucas derrotar 2 dos 4 líderes marciais. Os 2 líderes marciais ficaram chocados, mas sua intenção de batalha já havia se perdido há muito tempo, e era apenas uma questão de tempo até que Lucas acabasse com eles. Lucas apareceu atrás do outro e cortou seu pescoço, o que o deixou inconsciente. Somente o líder marcial intermediário permaneceu, seu rosto estava pálido e seu corpo tremia. Ichiro começou a se aproximar lentamente de Kuro, que estava cambaleando para trás. Ichiro abaixou um pouco sua postura e começou a correr em direção a Kuro. Ah! Kuro gritou e deu um soco. Mas Ichiro já esperava por isso e desviou facilmente. Ele agarrou o braço de Kuro e fez um arremesso de catapulta. Kuro caiu de costas no chão, viu um céu azul brilhante acima dele, mas então viu uma sombra do ceifador, lança de ferro. Ichiro lançou seu ataque semelhantes a uma lança e apunhalou direto no pescoço de Kuro. Ugoi! Kuro se contraiu dolorosamente. Ele tentou se livrar da mão de Ichiro, mas era impossível. A luz em seus olhos começou a desaparecer até que finalmente desapareceu, e seu batimento cardíaco parou. Ichiro tirou a mão do pescoço de Kuro, olhou para Lucas e o viu nocauteando o último delinquente. Ichiro matou 4 dos delinquentes, e Lucas nocauteou 6 delinquentes. Lucas virou a cabeça e ficou chocado ao ver o delinquente morto e sentiu náuseas também. Ele está se perguntando como Ichiro consegue ficar tão calmo. Ichiro olhou para suas mãos encharcadas de sangue. Anfitrião, saia imediatamente. Posso sentir um capitão marcial se aproximando deste lugar com pressa. Ichiro parou de olhar para suas mãos e virou a cabeça em direção a Lucas, e o viu olhando para ele com preocupação. Devíamos ir embora agora, disse Ichiro e começou a correr. Lucas assentiu e correu atrás de Ichiro. Os estudantes e outros cidadãos não ousaram continuar seu caminho. Eles rapidamente saíram do caminho. Eles correram pelas ruas e suas máscaras pretas atraíram muita atenção. Mas Ichiro ainda não ousou tirar a máscara. Ele e Lucas seriam os principais suspeitos se as pessoas de repente os vissem fugindo da faculdade depois que os homens de máscara preta fossem embora. Enquanto corria, Ichiro olhou ao redor para ver uma boa rota de fuga, mas ele mal conhecia as ruas. Ele não sai muito, exceto para ir à escola. Vamos lá! Lucas gritou e apontou para o parque. Ichiro assentiu e correu em direção ao parque. Ele viu que não havia muita gente lá, o que era perfeito. Ichiro e Lucas pularam a cerca que dava para o parque. Ele rapidamente tirou as máscaras pretas. Lucas fez o mesmo. Vamos enterrar isso, disse Ichiro e começou a cavar um buraco com as próprias mãos. Lucas assentiu e disse, boa ideia. Ele começou a cavar o buraco também. Em apenas 10 segundos, eles tinham um buraco grande o suficiente. Eles colocaram suas máscaras pretas e cobriram o buraco com terra. Ichiro respirou fundo e se levantou. Suas calças estavam levemente sujas de terra. Lucas estava do mesmo jeito, e sua roupa também estava um pouco suja por causa da briga. Eu nunca mais seguirei suas ideias, disse Lucas, ligeiramente ofegante. Ichiro riu. Vamos. Lucas assentiu. Ele e Ichiro caminharam pelos parques tentando não deixar ninguém notá-los. Eles ainda estavam usando a mesma roupa de antes e não queriam arriscar. Eles saíram do parque e começaram a caminhar calmamente em direção às suas casas. É aqui que nos separamos. Nos vemos na escola. Lucas disse, acenou com a mão e começou a caminhar em direção à sua casa. Ele ainda tinha algumas perguntas para Ichiro, mas isso pode esperar. Ichiro acenou com a mão e respirou fundo. Ele começou a arrastar as pernas em direção à casa. O sangue em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. Anfitrião, você não precisa mais ter medo de matar. Este é o mundo dos mais aptos e matar não é algo fora do comum. Ichiro não respondeu. Ele caminhou em silêncio, até que finalmente avistou o jardim da frente de sua casa. Sistema, eu sou o vilão da profecia. Eu sinto que matar não é muito heróico. Ichiro fez uma pergunta que ficou presa em sua mente desde o parque. Anfitrião,
O que você acha que é herói? Alguém que salva a todos sem se importar consigo mesmo. E o que é um vilão? Indivíduo egoísta que tem prazer em machucar alguém. Qual deles é você? É isso? Eu não sei. Ishiro disse tristemente e caminhou em direção à sua casa. Ele abriu a porta e preguiçosamente colocou os sapatos na sapateira. A casa estava muito silenciosa. Ninguém estava em casa ainda, exceto ele. Ele foi até o andar de cima e entrou em seu quarto. O quarto estava muito escuro, assim como seus pensamentos. Ele apertou o interruptor e o quarto instantaneamente se iluminou. Hospedar. Ele ouviu o rugido ansioso do sistema. Mas Ishiro também sentiu isso. Ele moveu seu corpo perfeitamente para a esquerda e desviou de uma pequena lâmina. Ele virou a cabeça e viu uma figura negra segurando uma faca. E quem diabos é você? Ishiro estreitou os olhos. Seu coração começou a bater rapidamente. Ele sente que a figura negra era um oponente que ele não pode derrotar. Martial Arts System. Capítulo 74. Golpe mortal desferido. E quem diabos é você? Ishiro estreitou os olhos. Seu coração começou a bater rapidamente. Ele sentiu que a figura negra era um oponente que ele não poderia derrotar. A figura negra colocou a faca na frente dele e se preparou para atacar. Ishiro colocou as mãos na frente do corpo na postura ortodoxa de MMA. Pequenas gotas de suor começaram a se formar na testa de Ishiro. Fazia muito tempo que ele não sentia a morte se aproximando ao lutar contra um oponente. Capitão Marcial do Pico. Certo? Ishiro perguntou do sistema. Afirmativo. Não era uma resposta que Ishiro queria ouvir. A figura negra moveu as mãos em direção a Ishiro, e uma pequena faca saiu de sua mão. Ironic Edge. Captura de varredura. Ishiro moveu a mão em um movimento perfeito e pegou a pequena faca. A figura negra ficou um pouco assustada, mas seu rosto ficou neutro novamente. Ishiro examinou a pequena faca em sua mão. Olhando para a faca, ele sabe quem o está atacando. Porque o assassino do submundo está me atacando. O assassino ficou assustado, mas seu rosto ficou neutro instantaneamente. Ishiro viu sua reação. Ele sabia que seu agressor era um assassino, mas não sabia para quem ele trabalhava. Mas agora ele sabe. Submundo. Eles descobriram que fui eu quem matou Kuro. Lucas pode estar em perigo. Ishiro começou a entrar em pânico, sua calma compostura desmoronando. Anfitrião. Ninguém sabe que você matou Kuro. Isso é outra coisa. Ishiro ouviu a voz do sistema e recuperou a compostura. Ele quase perdeu a partida antes mesmo de começar. Ishiro não é mais forte que a maioria por causa de suas técnicas ou de sua maneira de analisar seus oponentes. É a sua calma. Ele aprendeu a manter a calma durante as lutas, e é por isso que conseguiu derrotar Irkon, mesmo sendo um pouco mais forte que ele. Se ele perdesse a compostura agora, morreria instantaneamente nas mãos da figura negra à sua frente. O assassino desembainhou duas pequenas espadas da cintura. Ishiro segura calmamente a faca na mão. Ele raramente usa armas, mas quando as usa, ele planeja matar seu oponente. O assassino foi o primeiro a agir. Ele brandiu suas espadas, mirando no pescoço de Ishiro. Ishiro se agachou, desviando da primeira espada, mas então a segunda espada se aproximava de sua cabeça. Ishiro começou a rolar no chão, desviando por pouco da segunda espada. Ele rapidamente se levantou do chão e olhou cuidadosamente para Assassin. Sua respiração já estava ficando pesada. Ele estava tentando usar sua análise, mas seu oponente era simplesmente forte demais para que ele a usasse com precisão. Toque toque. Ishiro ouviu um barulho alto de campainha em sua cabeça. Sistema, timing horrível. Ele rugiu em sua mente e novamente desviou de uma espada, que estava a apenas alguns centímetros de cortar seu pescoço. Nova missão apareceu. Sobreviver. Fuja do assassino. Recompensas. 30 pontos de status. 500 moedas. Rodada de loteria. Recompensas de bônus. Vírgula. Fracasso. Você e sua família morrerão. Penalidade. Morte. Limite de tempo. 1 hora. Ishiro não se importava nem um pouco com as recompensas, mas ver que a sua família também morreria se ele não conseguisse escapar o deixou furioso. Mas essa pequena distração quase causou sua morte. O assassino golpeou com sua espada, e a ponta da lâmina arranhou o pescoço de Ishiro, mas foi o suficiente para causar um ferimento perigoso. ARGH. Ele gritou e cambaleou para trás, colocou a mão no ferimento e sentiu o sangue jorrando. O assassino não parou por aí.
Ele mirou seu próximo golpe na perna de Ishiro, tentando tirar sua mobilidade. Ishiro levantou a perna, desviando por pouco do golpe. Ele agarrou a faca em sua mão com força e a jogou em direção ao assassino. Barulho. O assassino facilmente desviou a faca de arremesso com sua espada. Agora Ishiro não tinha mais armas, e as espadas perigosas e afiadas estavam se aproximando dele. O assassino começou a golpear, fazendo Ishiro recuar cada vez mais até que suas costas bateram na parede. O assassino viu sua mudança e atacou com sua espada. Ishiro se agachou e começou a rolar no chão. Ele rapidamente se levantou, pegou sua luminária da mesa e a jogou em direção ao assassino. O assassino cortou com sua espada e destruiu a lâmpada, mas então ele arregalou os olhos porque Ishiro já estava atacando-o. Lança de ferro, aço inoxidável. Seu ataque semelhantes a uma lança se aproximou do oponente. Com um movimento rápido, o assassino conseguiu bloquear com sua espada, mas o ataque de Ishiro ainda o fez cambalear para trás. Ele ficou atordoado. O ataque de Ishiro foi definitivamente de nível de capitão marcial. Ishiro tossiu um bocado de sangue, e o sangue começou a jorrar ainda mais rápido do seu pescoço. A lança de ferro de aço inoxidável ainda é demais para seu corpo atual. O assassino ficou surpreso, mas recuperou a compostura. Ele sabe que é mais forte e que é apenas uma questão de tempo até que ele mate seu alvo. Ele começou a se mover lentamente em direção ao sangrento Ishiro. Seus passos eram completamente silenciosos. Ishiro assumiu sua posição de gato favorita e esperou seu oponente atacar. O assassino abaixou o corpo ligeiramente. Seus olhos por baixo da máscara preta brilhavam intensamente. Então ele cortou. Sua espada cortou em direção à área do estômago de Ishiro. Ishiro deu um passo para trás e desviou do ataque. Mas o assassino não parou. Ele deu um passo à frente e atacou com sua outra espada. Ishiro se agachou e desviou do golpe de espada, mas um chute veio do assassino, que o mandou voando para a parede. Banugh. Ele gemeu de dor e caiu no chão. Outro golpe veio, mirando na cabeça desprotegida de Ishiro. Ishiro cerrou os dentes e começou a rolar no chão, mas o assassino não parou de golpear. Ishiro continuou fazendo tudo o que podia para desviar dos golpes, mas ficava cada vez mais difícil. Arg! Um golpe atingiu a perna de Ishiro, deixando-o incapaz de ficar de pé corretamente. O segundo golpe de espada atingiu seu ombro. Então o terceiro golpe de espada arranhou sua bochecha. O quarto ataque foi outro chute, que mandou Ishiro voando para a parede. Suas costas bateram na parede, o que causou um amassado considerável na mesma. O assassino começou a se aproximar lentamente da figura de Ishiro, com suas duas espadas à sua frente. Ele esperava que Ishiro começasse a entrar em pânico porque sua morte estava se aproximando. Mas Ishiro estava calmo. Ele estava distraído porque o fracasso não é uma opção durante esta missão. E levou algum tempo para que ele recuperasse a compostura. Agora ele conseguiu, e sabe o que precisa fazer para sobreviver a essa provação. Não é para escapar, caso contrário, ele e sua família nunca estarão seguros. Ele precisa matar o assassino. Sua força não é suficiente para fazer isso, mas com a ajuda do sistema e seu truque, ele consegue. Ishiro novamente colocou as mãos para frente. Ele irá para a ofensiva por enquanto e encontrará uma chance de desencadear seu ataque. O assassino ficou um pouco chocado, mas ainda estava calmo. Uma pessoa na sua frente não é uma ameaça, apenas um inseto esperando para ser exterminado. Mas ele ainda fica surpreso ao ver a intenção de luta de Ishiro. É como se ele nem estivesse pensando em morrer, como se fosse impossível para ele. Ele estreitou os olhos e começou a balançar as espadas ao redor dele. Ishiro esperou calmamente. Então, o assassino balançou suas espadas com uma velocidade incrível. As espadas pareciam uma imagem residual. Os olhos de Ishiro ficaram vermelhos como sangue. Ele se concentrou com todas as suas forças e usou sua análise. Irônico, ele estendeu a mão e atingiu o pulso do assassino. A mão de Ishiro tocou o pulso do assassino, o que interrompeu o movimento de sua espada. A lâmina da espada estava em contato com o pescoço de Ishiro, mas seus olhos ainda estavam calmos. O assassino, por outro lado, ficou chocado. Sentiu uma dor imensa no pulso, que quase o fez largar a espada, mas conseguiu segurá-la com dificuldade. Mas a mão esquerda de Ishiro, que ele usava para desviar o pulso, estava quebrada. Bloquear um ataque de uma pessoa com uma patente superior à sua é quase impossível.
Ishiro levou seu Ironicad Gel Limite e conseguiu bloquear o golpe de espada, mas quebrou a mão esquerda no processo. O assassino cerrou os dentes e usou sua outra espada para esfaquear Ishiro. Facada Ugi. Ishiro gemeu de dor, enquanto a espada apunhalava cada vez mais fundo em seu estômago. HP 4190, HP 3290, HP 1990, Ra. Ishiro rugiu e agarrou o assassino pela garganta, mas não havia força alguma por trás. O assassino sorriu e empurrou a espada ainda mais fundo. O GH Ishiro cuspiu um bocado de sangue. Sua visão começou a ficar turva. Com sua visão turva, ele viu o sorriso irônico dos assassinos. Ishiro riu. Ele enlouqueceu? Pensou o assassino após ouvir Ishiro rindo. Morra. Ishiro murmurou. Sua mão de repente ficou vermelha. O assassino arregalou os olhos e sentiu o aperto em sua garganta aumentando. A GHH ele não conseguia mais respirar. Ele largou suas espadas e colocou sua mão no braço de Ishiro e tentou empurrá-lo para longe, mas nada funcionou. Golpe mortal, raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas você precisa estar em contato com o corpo do seu alvo. Você não pode matar o rei marcial ou superior com golpe mortal, raro. Apenas general marcial e abaixo. Martial Arts System. Capítulo 75. Sem é o limite. O rosto do assassino ficou roxo instantaneamente. Sua garganta estava sendo esmagada. Ele chutou o corpo de Ishiro, mas não o soltou. Ha! Ishiro gritou e esmagou sua garganta. O assassino ficou mole instantaneamente. A luz em seus olhos desapareceu e os ruídos vindos de sua boca desapareceram. Ishiro o jogou no chão, sangue jorrando da garganta do assassino, pintando o chão de vermelho. 490 PV, a visão de Ishiro estava escurecendo cada vez mais. Ding-ding, o som dos sistemas ecoava em seus ouvidos, mas ele não se importava. Sistema. Ele pensou em sua mente, e a interface azul do sistema apareceu na sua frente. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: avançado. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 6. SP: 80. Moedas: 2.500, 253.200 XP, HP 995, Força, 70, Agilidade, 65, Resistência, 87, Vitalidade, 60, Rodadas da Loteria, 1, Missões, Comprar, Loteria, Inventário, Artes Marciais, Taekwondo, Estilo de Ferro, Karatê, Muay Thai, Boxe. Olho de detecção de fraquezas nível 1. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de comandante marcial ou inferior. Ignorar morte. Mítico. Morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em Ferreiro Especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Ele estendeu a mão trêmula e apertou o botão. Inventário. Poções de cura, comum, 5x. Poção de cura, comum. Uma poção de cura dá 50 pontos de HP. Ele cerrou os dentes e pegou 2 garrafas com líquidos verdes do inventário. Desajeitadamente, ele removeu as tampinhas das garrafas e começou a devorar as poções de cura. Gole ele esvaziou as poções de cura e as jogou para o lado. Seu corpo, cheio de feridas, cortes e facadas, começou a se curar com velocidade visível. Poção de cura, comum, usada. 50 mais HP, 59,95 CV. Poção de cura, comum, usada. 50 mais HP, 95,95 CV. Ishiro respirou fundo. Se eu não tivesse subido de nível, eu teria perdido a consciência e morrido. Ishiro estremeceu com o pensamento. Ele virou a cabeça e viu o rosto aterrorizado do assassino morto. Sistema. Você está aí. Ishiro disse com um tom cansado. Sim, anfitrião. Dharmakast naquela época era um momento horrível. Desculpe, você precisava de alguma motivação extra. Ishiro gemeu e se levantou. Sua roupa estava em pedaços. Ele rasgou sua roupa em pedaços e os escondeu no armário. Ele pegou outro conjunto de camiseta e calça de moletom. Ele também tinha alguns conjuntos extras de uniformes escolares e está feliz por ter comprado mais. Ele teve que se livrar do paletó da escola hoje mais cedo, e agora o resto de sua roupa estava em farrapos.
Ishiro então voltou seu olhar para o assassino. O que devo fazer com ele então? Use seu inventário, anfitrião. Ishiro levantou uma sobrancelha. Eu posso fazer isso. Anfitrião, você não pode armazenar seres vivos, mas os mortos, você pode. Ishiro assentiu e tocou o corpo ligeiramente quente do assassino, mas ele estava ficando cada vez mais frio. O corpo do assassino foi sugado para dentro da palma da mão de Ishiro. Ishiro exclamou. Ele ficou surpreso, olhou para sua palma e se sentiu muito estranho. Ele balançou a cabeça e olhou para duas espadas não muito longe dele. Ele as agarrou e guardou também. Armas sempre podem ser úteis. Ele olhou ao redor do quarto e viu que estava uma bagunça. Sua mesa estava cortada ao meio. Havia um amassado enorme na parede e seus pôsteres estavam rasgados. Como posso explicar isso? Ishiro suspirou. Ele caiu na cama e seu cansaço começou a aparecer. Sistema. Você viu isso chegando? Ishiro perguntou com um tom cansado. Algumas de suas ações mudaram o destino. Este não será o fim, certo? Eles vão enviar um assassino mais forte da próxima vez. Ishiro colocou a mão no rosto e disse. Iryu não tem muitas pessoas no PEAC Martial Captain. Isso deve ter custado muito a eles. Ishiro levantou uma sobrancelha, esperando o sistema continuar. Eles perderam muito dinheiro. Você precisa encontrar uma maneira de retribuí-los. Você está dizendo que eu deveria ir encontrar aquele que está tentando me matar. Isso é suicídio. Ishiro gritou. Que bom que você tem dieta ignore. Ishiro gemeu. Não quero desperdiçar isso tão cedo. Você não tem muitas opções. Encontre-se com os líderes do submundo antes que eles enviem alguém mais forte para matá-lo. Ishiro suspirou e assentiu. Por que não posso viver em paz? Por que você não consegue calar a boca por um segundo? Perguntas, perguntas, mas nenhuma resposta. Ishiro zombou. Você é rude, eu não falo o tempo todo. Ishiro franziu os lábios e assentiu. Mostre-me a missão, disse Ishiro. Missão concluída, recompensas recebidas, 30 pontos de status, 500 moedas, 1 rodada de loteria, recompensas de bônus, 1000 XP, suba de nível. Você atingiu o nível 6. Você matou o Capitão Marcial. Recompensas recebidas: 2.000 moedas, 5 caixas aleatórias. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: avançado. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 6. SP: 80. Moedas: 2.500. 253.200 XP. HP 95. Força, 70. Agilidade, 65. Resistência, 87. Vitalidade, 60. Rodadas da loteria, 1. Missões, comprar, loteria, inventário, poção de cura, comum, 3x. Caixas aleatórias 5x. O cadáver do assassino, 2 espadas da matança, artes marciais, taekwondo, estilo de ferro, karatê, muay thai. Boxe, olho de detecção de fraquezas nível 1, permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de comandante marcial inferior. Ignorar morte, mítico, morte. Superestimado, uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em ferreiro especialista, concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Ishiro se levantou para sentar na cama. Ele olhou para a interface, ou mais especificamente para os pontos de estatísticas. Ele clicou em Força. Ishiro coçou o queixo e decidiu adicionar 10 pontos de atributo a ele. Força, 70-80. Restam 70 pontos de estatísticas. Ele clicou em Agilidade. Em seguida, ele adicionou 15 pontos de estatísticas a ele. Agilidade, 65-80. Restam 55 pontos de estatísticas. Ele olhou para a resistência e decidiu aumentar também. Ele colocou 13 primeiro, e quando estava prestes a colocar 14 também, de repente não conseguiu. Ishiro ficou confuso. Estava travado em 100 pontos de status. Sistema, o que é isso? Claro, fique quieto agora. Ishiro fez uma careta quando realmente precisava de algumas respostas. Ele não obteve. Ishiro suspirou e decidiu colocar apenas 13 nele. Resistência, 87 maior 100.
Restam 42 pontos de estatísticas. Ele clicou em Vitalidade. Ele decidiu apostar 20 na Vitalidade. Vitalidade, 60 80. Restam apenas 22 pontos de estatísticas. HMM. Ishiro olhou para a Força e Agilidade. Equilíbrio perfeito, disse Ishiro e decidiu colocar 11 em ambos. Força, 80 91. Agilidade, 80 91. Ishiro gemeu de satisfação. Seu corpo estava melhor do que nunca. Todo o seu cansaço havia desaparecido e ele sentia como se estivesse flutuando suavemente no ar. Espere. Ishiro disse de repente. Eu fui drogado. Ishiro levantou uma sobrancelha. Ele acidentalmente usou drogas em sua vida passada, que era parecida com esta. Sistema, que porra é essa? Por que estou aqui? Só para sofrer. Ishiro zombou. Mostra as estatísticas. Nome, Kurogami Ishiro. Nível do sistema, avançado. Classificação marcial, não classificada. Idade, 15. Nível, 6. SP, 0. Moedas, 2.500, 253.200 XP. CV 115 115. Força, 91. Agilidade, 91. Resistência, 100. Vitalidade, 80. Rodadas da loteria, 1. Missões, comprar, loteria, inventário, poção de cura, comum, 3x, caixas aleatórias 5x, o cadáver do assassino, 2 espadas da matança, artes marciais, taekwondo, iron style, karatê, muay thai, boxe, mestre de armas, arremesso de facas, olho de detecção de fraquezas nível 1. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de comandante marcial inferior. Ignorar morte. Mítico. Morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em Ferreiro Especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Restavam as moedas, a loteria e as caixas aleatórias. Mas ele estava cansado demais para usá-las. Ele deitou-se na cama, olhando para o teto branco, ligeiramente pintado de vermelho. Vermelho. Ishiro pensou em voz alta, mas então seus olhos se arregalaram. Ele se levantou apressadamente, olhou ao redor do chão do quarto e viu que havia muitas manchas de sangue. Oh merda! Ishiro gritou. Ele se levantou às pressas e correu para fora do seu quarto. Ele foi até o banheiro, pegou um esfregão e rapidamente o molhou usando a pia. Ele correu de volta para seu quarto e começou a esfregar o chão como um verdadeiro campeão. Grrr. Ele cerrou os dentes, continuou esfregando o chão e ele já estava muito molhado, mas o sangue não saiu do chão. Ele parou de esfregar e jogou o esfregão no chão, frustrado. Ele coçou a cabeça de frustração. Porra. Anfitrião. Como é que você tem menos medo do assassino que estava literalmente tentando matá-lo há alguns momentos do que agora? Minha mãe vai me dar uma surra se ela vir isso. Ishiro quase chorou. Você está dizendo que tem mais medo da sua mãe do que de um assassino? Sim. Ishiro rugiu. Me ajude, sistema. Por favor, eu paro de ser chato se você me ajudar. Ishiro implorou. Você promete? Eu prometo. Ishiro se curvou no chão. E custará 500 moedas. Pegue. Ishiro gritou. 500 moedas retiradas do anfitrião. Depois dessas palavras, a sala magicamente começou a ficar limpa. As manchas de sangue foram removidas instantaneamente. A luminária quebrada foi consertada magicamente. A mesa quebrada ficou inteira novamente e o enorme amassado na parede desapareceu. Obrigado, sistema, disse Ishiro agradecido. Lembre-se da sua promessa. Ishiro levantou uma sobrancelha. Que promessa? Você prometeu que não seria mais irritante. Ishiro esfregou o queixo. Não me lembro. Não minta, eu tenho uma memória de curto prazo péssima, disse Ishiro, escondendo um sorriso. Desde quando? Desde já. Boa noite, sistema. Ishiro sorriu e deitou-se na cama, fechou os olhos e começou a dormir pouco depois. Idiota. A voz do sistema soou na sala e instantaneamente a sala anteriormente consertada voltou a ficar uma bagunça. Mas as manchas de sangue não apareceram. Em vez disso, só apareceram um grande amassado na parede, uma mesa quebrada e uma luminária quebrada. HMPH. Ishiro está dormindo pacificamente.
sem perceber o terror que está prestes a enfrentar, por causa da traição do sistema. Martial Arts System. Capítulo 76. Predador. 3 horas depois Ishiro ainda dormia pacificamente em sua cama, sem saber que seu descanso tranquilo estava prestes a ser interrompido. Passos ecoaram do lado de fora da sala. Eles pararam em frente ao seu quarto. Bam! A porta do quarto de Ishiro foi aberta com estrondo. De lá, uma linda mulher com longos cabelos negros entrou. Ishiro, acorde, está fazendo barulho. Ela parou de falar no final depois de dar uma boa olhada no quarto. Os olhos dela se arregalaram. O quarto estava uma bagunça completa. Havia um amassado enorme na parede. A mesa de madeira estava cortada ao meio e uma luminária quebrada estava no chão. Ela apontou para o quarto com um dedo trêmulo. Viu Ishiro dormindo pacificamente com um sorriso despreocupado. Com o rosto tomado por uma expressão assassina, ela caminhou em direção ao Ishiro adormecido. Ela agarrou a orelha de Ishiro, mas ele ainda não acordou. Acorde. Azumi rugiu com uma expressão furiosa. A janela de Ishiro começou a fazer leves ruídos de estalo. Ishiro se levantou às pressas. Ele se virou, com uma intenção assassina enchendo seus olhos. Ele pensou que outro assassino apareceu, mas algo muito pior aconteceu. Ele viu uma linda mulher de meia-idade olhando para ele. Gotas leves de suor apareceram em sua testa. Ele virou a cabeça trêmulo e viu seu quarto estar uma bagunça completa. Ishiro, com uma expressão inexpressiva, olhou para sua mãe. Gole ele engoliu em seco. Sua garganta estava seca, seus lábios estavam secos. Medo absoluto enchia suas entranhas. Ishiro. Azumi soletrou seu nome com um olhar ameaçador em seu lindo rosto. Mãe. Ishiro gaguejou um pouco, mas conseguiu pronunciar suas palavras. Azumi cruzou os braços. Seu rosto não mudou. Em vez disso, seu rosto gritava as palavras explique. Ishiro, com essa velocidade sobre-humana, curvou-se profundamente, com a testa tocando o chão. Ele inalou ar para os pulmões e gritou, foi Ayako. Eu. A cabecinha fofa de Ayako apareceu pela porta. Ela olhou ao redor da sala. Eu fiz isso. Como você ousa acusar minha filha fofa? Azumi rugiu e chutou a cabeça de Ishiro, que o fez voar para uma parede próxima. Ouve. O ar saiu dos pulmões de Ishiro, e ele caiu no chão como um peixe morto, menos 100 PV. Como? Ishiro gritou em choque. Ele rapidamente verificou sua interface, mas mostrou 115 HP. Ishiro cerrou os dentes. Sistema. O sistema decidiu ficar quieto. Foi a primeira vez que o sistema fez uma piada leve, e ela meio que gostou. Enquanto o sistema estava aproveitando a ruína de Ishiro, Ishiro estava prestes a fazer algo muito pior para o sistema. Mas primeiro, ele precisava lidar com essa rainha demônio na frente dele. Ishiro se levantou com as pernas trêmulas. Ele não sofreu nenhum dano físico, foi apenas dano mental. Principalmente porque seu orgulho foi ferido. Lucas nunca descobrirá. Ishiro jurou em sua mente. Azumi pisou forte em direção a Ishiro e agarrou sua orelha. O que você fez aqui? A sala inteira está uma bagunça. Ishiro engoliu em seco. Coisas de meninos. Azumi agarrou suas bochechas. Consertar. Ishiro assentiu mais de 100 vezes em um segundo. Azumi finalmente o deixou ir. Ela saiu pisando duro do quarto dele, bufando e resfolegando com raiva. Ishiro enxugou o suor da testa. Ele virou a cabeça e viu Ayako espiando. Apenas sua cabecinha fofa aparecendo. Ishiro coçou a parte de trás da cabeça. Hoje, ele provavelmente perdeu a admiração da irmãzinha. Ele a jogou debaixo do ônibus sem hesitação alguma. Ayako, eu posso explicar, disse Ishiro com uma expressão triste. HMM. Ayako cantarolou e começou a correr escada abaixo. Ayako. Ishiro caiu dramaticamente no chão. Lágrimas imaginárias começaram a cair do canto dos seus olhos. Mas isso durou apenas um momento. Ishiro se levantou como se os últimos 5 minutos não tivessem acontecido. Eu vou comprar sorvete para ela. Ela vai me perdoar. Ishiro assentiu enquanto outro plano brilhante começava a se formar em sua cabeça. Ele tirou o telefone do bolso e sentou-se na cama. Ele entrou imediatamente no Outlook e viu algumas mensagens aparecendo imediatamente. Lucas Leader, você entrou na escola secundária de Ryu e Aleph e o aluno mais forte deles. Você é louco, Lucas Leader. O diretor não está feliz. Ele vai descobrir o que aconteceu. Por que você fez isso?
E Ishiro sorriu levemente. Ele não é quem se mete em problemas. Todos na escola secundária de Ryu se metem. Não há como eles manterem esse incidente de bullying em segredo. Slash menor 3 Emilia 4 Forever. Como vai, tio? Ishiro fez uma careta ao ver o novo apelido de Slash. Está pior. Não pensei que pudesse piorar. King of Games. Estava tudo bem até eu ver seu apelido. Ishiro deu de ombros. Ele não precisava preocupar os outros e falar sobre o incidente do assassino. Ele encontrou centenas de assassinos em sua vida anterior. A situação atual é mais terrível do que nunca, mas ele está confiante de que pode lidar com isso sozinho. Ainda assim, para fazer isso, ele precisa chegar ao Capitão Marcial, e ele está otimista de que pode fazer isso em menos de um mês. Ele não achava que estava realmente em perigo de morrer hoje. Ele sempre estava planejando usar o golpe mortal. Ainda assim, aquele inesperado o deixou distraído, o que tornou sua situação ainda mais terrível. Mas quase morrer centenas, milhares de vezes o está deixando insensível à morte. Ele ainda achava ridículo morrer porque um caminhão bateu nele. Ele sobreviveu quando foi cercado por centenas de mercenários, todos armados com armas e seus canos apontados para ele. Ele sobreviveu com alguns arranhões, mas então morreu por salvar uma garotinha. Ele ainda espera que a garotinha não fique traumatizada ao vê-lo morrer. Isso seria uma droga. Mesmo que ele esteja entorpecido pela morte, ele ainda sente medo de que algo aconteça com sua família. Ele precisa lidar com essa situação o mais rápido possível. Em sua vida anterior, a diferença de poder nunca foi tão grande quanto agora. Algumas pessoas podem destruir países com um único ataque. Em sua vida anterior, ele precisava ter cuidado com armas, mas agora ele precisa fazer tudo tão completamente, que um dia ele pode encontrar um martial sainte que fará seu corpo explodir em trilhões de pedaços. Os tempos estão mudando. Ishiro murmurou. Eu sou tão fraco. Em sua vida anterior, ele era quem trazia desespero aos outros. Seus oponentes sabiam que não poderiam derrotá-lo. Eles ainda queriam tentar, mas a experiência fez com que muitos deles abandonassem as artes marciais. Se você está perguntando, Ishiro se sente mal com isso? Na verdade, não. Se você não consegue lidar com alguém mais forte que você, então você nem deveria ser praticante de artes marciais. Mas isso aconteceu porque Ishiro não sabia como eles se sentiam. Agora ele sabe. Ele assistiu a muitos vídeos de reis marciais e imperadores marciais lutando antes do torneio. Era como se Deus os estivessem duelando. Ishiro tinha certeza de que suas técnicas eram melhores que as deles, mas um único ataque do traço de poder tornaria suas técnicas inúteis. Ele mordeu o lábio e se levantou. Estalou os dedos e olhou para a parede à sua frente. Ele abaixou um pouco sua postura, colocou as duas mãos na frente do corpo, mas suas mãos eram como duas garras de uma fera ancestral. Ishiro deu um passo rápido para frente e fez um golpe cruzado com suas duas mãos em forma de garras. Predador de ferro, a parede imediatamente ficou com duas longas marcas de garras. Se aquele ataque atingisse uma pessoa, seria difícil se defender, e seria ainda mais difícil sobreviver a tal ataque. A RGHH Ishiro gritou. Seu rosto fez uma careta. Ele caiu no chão de joelhos. Seus dois braços ardiam de dor. Mas um sorriso predatório estava estampado no rosto de Ishiro. Ele olhou para suas mãos e notou uma coisa. Eles não estavam quebrados. Entendo. Ishiro disse. Ele ignorou a dor aguda em seus braços e cerrou os punhos com força. Quando eu chegar ao Capitão Marcial, poderei usar minhas técnicas novamente. Ele se levantou mais uma vez, seus braços ainda doendo, mas seu sorriso não desapareceu de seu belo rosto jovem. Ele caminhou até a sua cama e abriu a interface. Nome: Kurogami Ishiro. Nível do sistema: avançado. Classificação marcial: não classificada. Idade: 15. Nível: 6. SP: 0. Moedas: 2.000. 253.200 XP. HP 87.115. Força: 91. Agilidade: 91. Resistência: 100. Vitalidade: 80. Rodadas da loteria: 1. Missões: comprar. Loteria. Inventário. Poção de cura, comum, 3x. Caixas aleatórias 5x. O cadáver do assassino. 2 espadas da matança. Artes marciais: taekwondo, iron style, karatê, muay thai, boxe. Mestre de armas:
Arremesso de facas. Olho de detecção de fraquezas nível 1. Permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de comandante marcial ou inferior. Ignorar morte. Mítico. Morte. Superestimado. Uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em Ferreiro Especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Ele pegou as 5 caixas aleatórias de seu inventário e as jogou na cama. Seu olhar permaneceu na direção de rodadas da loteria. Ishiro assentiu. Um olhar confiante retornou ao seu rosto. Hora de se tornar capitão marcial. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.